Um hospital mergulhado no caos. Máquinas desligadas, médicos gritando. Uma mulher implorando por socorro enquanto a morte a leva. Em 2020, hackers lançaram um ransomware que calou o coração de um hospital alemão, matando uma paciente e chocando o mundo. Baseada no ataque real ao hospital de Düsseldorf, relatado pelo The Guardian, esta história expõe o horror de um cyberataque que transformou tecnologia em arma assassina, despertando medo e revolta pela frieza dos criminosos. Vamos dissecar cada passo desse crime, revelar como ele paralisou vidas e te ensinar a se proteger de ameaças que espreitam na internet. Fique comigo. Essa trama vai te agarrar como um pesadelo e não te soltar. Em setembro de 2020, o Hospital Universitário de Düsseldorf era um farol de esperança, atendendo 400 pacientes por dia. Mas, numa noite gelada, o inferno digital chegou. O ransomware Ryuk, injetado por hackers, travou tudo. Prontuários eletrônicos, monitores de UTI, até o botão de emergência. Médicos ficaram cegos sem acesso a exames. Cirurgias pararam. E uma paciente de 78 anos, com uma infecção mortal, morreu ao ser transferida às pressas para um hospital a 30 quilômetros. O The Guardian confirmou. Foi a primeira morte ligada diretamente a um ransomware. A pergunta ecoava: como hackers transformaram um hospital em túmulo? O Ryuk, descrito pela SentinelOne como um monstro digital, entrou por um descuido humano. Um e-mail falso, disfarçado de fatura, enganou um funcionário exausto. Um clique e o malware se espalhou como fogo, criptografando 30 servidores em horas. Ele explorou falhas em sistemas Windows desatualizados, desativando antivírus e apagando rastros. Os hackers, ligados a um grupo russo, exigiram 1.500.000 euros em Bitcoin, com uma mensagem cruel: paguem, ou mais morrerão. A polícia alemã, com a Interpol, tentou rastrear o ataque, mas os criminosos escaparam. Por que um hospital virou alvo? Hospitais são alvos perfeitos. A SentinelOne revela que 60% usam sistemas legados, frágeis como papel. Em 2020, 600 cyberataques atingiram o setor de saúde globalmente, com o Ryuk na liderança. Dados médicos valem até 10 vezes mais que cartões na Dark Web, segundo a Kaspersky. Mas em Düsseldorf, o golpe foi além do lucro. Foi letal. A morte da paciente chocou, marcando um novo nível de crueldade. O viés de complacência, achar que estamos seguros, deixou o hospital vulnerável. Você já abriu um e-mail sem desconfiar? A investigação expôs falhas devastadoras. O hospital não tinha backups recentes e sua equipe de TI, com apenas 3 pessoas, era incapaz de monitorar ameaças. A SentinelOne explica que o Ryuk usa táticas de living off the land, se escondendo em ferramentas legítimas do Windows. Após criptografar tudo, ele destrói logs, tornando a recuperação um pesadelo. A polícia encontrou rastros em servidores russos, mas sem cooperação internacional, os hackers ficaram impunes. O hospital pagou 100.000 euros para recuperar parte dos dados, mas a confiança dos pacientes desabou. Como impedir que isso se repita? O impacto reverberou pelo mundo. O caso de Düsseldorf forçou hospitais a agir. O NHS britânico investiu 150 milhões de libras em defesas. E no Brasil, onde 68% dos hospitais sofreram ataques em 2020. Febraban. Treinamentos começaram, mas o trauma permaneceu. Uma enfermeira disse ao The Guardian: perdi uma paciente por causa de um vírus digital. O viés de priorização, focar em salvar vidas, não em atualizar sistemas, abriu a brecha. A crueldade dos hackers, indiferentes às mortes,
chocou mais que o ataque. O que torna esses crimes tão desumanos? A frieza dos hackers é o que corta mais fundo. Eles sabiam que hospitais são frágeis, que vidas dependem de máquinas, e ainda assim atacaram. A SentinelOne aponta que grupos como o Ryuk operam como máfias, com hackers contratados vivendo em países sem extradição. O caso de Düsseldorf, ecoado por ataques como o WannaCry, mostra que a cibersegurança é uma questão de vida ou morte. No Brasil, onde o SUS enfrentou 12 mil tentativas de ataques em 2020, G1, a lição é clara. Sem proteção, qualquer um pode ser vítima. Você já parou para checar a segurança do seu hospital? Para se proteger, comece com o básico, mas essencial. Nunca clique em e-mails ou links estranhos, mesmo que pareçam legítimos. A Kaspersky recomenda verificar o remetente. Erros de português ou domínios errados são alertas. Ative a autenticação em 2 etapas em todos os apps, do WhatsApp ao banco. É como trancar a porta contra invasores. Use senhas fortes, com letras, números e símbolos, e troque-as a cada 6 meses. Instale um antivírus confiável, como os da SentinelOne, que bloqueia malwares antes que ataquem. E sempre atualize seus dispositivos. O Ryuk explorou falhas que patches teriam corrigido. Empresas, especialmente hospitais, precisam ir além. A SentinelOne sugere a plataforma Singularity, que usa IA para detectar ameaças em tempo real. Treine funcionários contra phishing. 90% dos ataques começam com um clique, segundo a Febraban. Mantenha backups offline, atualizados semanalmente, para evitar perdas totais. E contrate equipes de TI robustas. 3 pessoas não dão conta de um hospital. No Brasil, o caso inspirou o Ministério da Saúde a lançar um programa de cibersegurança em 2021, mas apenas 20% dos hospitais públicos o adotaram. Estadão. O que mais precisa acontecer para agirmos? Essa história é um grito de alerta. O ataque ao hospital de Düsseldorf, como o WannaCry em 2017, prova que hackers não têm limites, nem vidas os detêm. A morte de uma paciente não foi só uma tragédia. Foi um marco sombrio na guerra digital. Inscreva-se no canal para mais histórias que desvendam o lado mortal da tecnologia. Deixe um comentário. O que te chocou mais nesse ataque? Compartilhe com quem precisa proteger sua vida digital. Porque, no mundo conectado, um clique errado não só rouba seu dinheiro, ele pode parar um coração.